O deputado Luiz Lima, ao chegar a Brasília para o início do ano legislativo, alertou sobre a importância da eleição para a presidência do Senado, que ocorrerá no dia 1º de fevereiro. O deputado disse: "Estamos a poucas horas da eleição mais importante da história do Senado. É a chance de a Casa voltar a cumprir o seu papel. O Brasil precisa ser uma terra de leis. As constantes arbitrariedades e censuras impostas pelo judiciário brasileiro já têm repercussão negativa no exterior sobre a imagem do nosso país. Para o mundo todo, o Brasil já é considerado um país com liberdade de expressão restrita." O deputado defendeu a candidatura de Rogério Marinho, apontando que há muitos senadores que estão dispostos a lutar pela liberdade, pelo que o Brasil perdeu nos últimos anos, que é que o parlamentar eleito com o seu voto, seja de esquerda ou de direita, tenha a liberdade de manifestar a sua opinião. Vários senadores também manifestaram seus votos pelas redes sociais, esclarecendo que são contrários à reeleição de Rodrigo Pacheco pelo restabelecimento da democracia no Brasil. O senador Esperidião Amin afirmou que votará com seu partido em Rogério Marinho na busca de conquistarmos equilíbrio entre os poderes. O senador acrescentou: "Necessário este equilíbrio para o Estado democrático de direito." A campanha de reeleição do senador Rodrigo Pacheco encontra forte rejeição popular, já que, sob seu comando, o Senado manteve uma postura subserviente em relação ao Supremo Tribunal Federal e ignorou o sofrimento da população que pedia ajuda aos senadores. Sob o comando de Pacheco, o Senado sofreu uma intensa paralisia. Comissões deixaram de funcionar e o plenário também muitas vezes não era convocado. O exemplo mais emblemático foi a Comissão de Constituição e Justiça, que, presidida pelo ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre, virtualmente não funcionou, impedindo o andamento de incontáveis projetos dos senadores. Devido à altíssima rejeição do presidente da Casa, um placar foi organizado para que os senadores possam manifestar sua intenção de voto e esclarecer aos cidadãos se votarão contra a reeleição de Pacheco. Uma petição na qual os cidadãos podem se manifestar contra a reeleição de Pacheco já ultrapassou a marca de 700 mil assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, também não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de leis e de PEC que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador,
quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Todas essas medidas e muitas outras foram solenemente ignoradas pelo Senado sob o comando de Rodrigo Pacheco. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há quase 19 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Pessoal, estou chegando aqui em Brasília, hoje, segunda-feira, dia 30 de janeiro. Essa semana é muito importante, estamos a poucas horas da eleição mais importante da história do Senado. É a chance da Casa voltar a cumprir o seu papel. O Brasil precisa ser uma terra de leis. As constantes arbitrariedades e censuras impostas pelo judiciário brasileiro já têm repercussão negativa no exterior sobre a imagem do nosso país. Para o mundo todo, o Brasil já é considerado um país com a liberdade de expressão restrita. Rogério Marinho é capaz de realizar isso e a sua candidatura está muito forte. Vamos resgatar o papel do Congresso Nacional. Sabemos que o Senado faz a sabatina, que o Senado pode pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Muitas adesões nos últimos momentos. Acabei de conversar com 3 senadores agora e que estão dispostos a votar pela liberdade, a votar pelo que o Brasil perdeu nos últimos anos, que é que o parlamentar eleito, com o seu voto, seja de esquerda ou de direita, tenha a liberdade de manifestar a sua opinião. Um forte abraço, pessoal. Nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, na verdade nós estamos iniciando a sessão legislativa e uma nova legislatura. Lógico, se estamos falando do dia 1º de fevereiro, vamos ter a eleição para a presidência do Senado. Tenho sido cobrado por muitos eleitores, pelas redes sociais, enfim, a respeito da minha posição. Quero deixar claro, vou votar no senador Rogério Marinho, vou votar com o meu partido, Progressistas, que apoia a candidatura de Rogério Marinho, na busca de conquistarmos equilíbrio entre os poderes. Equilíbrio que tem que ser estabelecido entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Necessário este equilíbrio para o Estado democrático de direito. Desde o início, eu, Tereza Cristina, senadora pelo Progressistas, venho trabalhando e apoiando a candidatura de Rogério Marinho para o Senado Federal. E depois, juntamente com o meu partido, Progressistas, discutindo com 6 senadores nossos, também hipotecamos hoje apoio total da bancada do Progressistas no Senado para a candidatura de Rogério Marinho. Rogério Marinho foi meu colega como ministro, trabalhamos juntos, foi meu colega como deputado federal. Eu o conheço a sua capacidade de dialogar e a capacidade de dar a altivez que hoje nós precisamos para o Senado Federal. Então, meu apoio como senadora do Progressistas é para Rogério Marinho.
Nós viemos hoje, em nome do progressista do Senado Federal, trazer o nosso apoio na formalização desse bloco com PL e republicanos, a candidatura desse grande amigo, grande brasileiro, Rogério Marinho, que vem a trazer esperança, e vem não para ser contra alguém, mas para fazer uma candidatura propositiva, uma candidatura a favor do Senado Federal, a favor das instituições, a favor do Brasil e dos cidadãos e cidadãs que vêm do nosso país. Eu não tenho dúvida. E a sua chegada, a formalização desse bloco, levará o nosso querido companheiro Rogério Marinho à presidência do Senado Federal. Alô, amigos. Sobre a importância desta eleição para o Senado Federal nesse 1º de fevereiro. Mas antes eu quero referir a colocação feita pela experiente e conhecida colunista da Folha de São Paulo, Eliane Cantanhede, que tem a ver com essa eleição, quando diz que Rodrigo Pacheco é Lula. Agora, acrescenta em certo momento da sua coluna deste domingo, dia 29 de janeiro. Há uma relação excessiva de Pacheco com Davi Alcolumbre, beirando a dependência com o antecessor. Alcolumbre, que sabe chantagear o executivo e é bom de orçamento e em atos secretos. Alcolumbre, todos sabem, foi o presidente do Senado anterior, de péssima gestão. E foi Alcolumbre quem levou Pacheco até o presidente Bolsonaro, há 2 anos e pouco, para apresentá-lo como o melhor candidato. Os dois são muito amigos e interdependentes. Mas aqui o conceito que tem o Alcolumbre, e que deverá ser o de novo presidente da CCJ, a principal comissão do Senado, se o Pacheco continuar presidente do Senado, que Deus nos livre. Porque a continuação de Rodrigo Pacheco significará estagnação do Senado Federal. A continuação do que está aí, um desprestígio do Senado tão baixo, tão sofrível como nunca na história, conforme todas as pesquisas ultimamente feitas. Porque Rodrigo Pacheco deixou o Supremo Tribunal Federal exercer ascendência, domínio sobre o Senado Federal. Hoje, o principal poder da República vem sendo o Supremo Tribunal Federal. E esta relação se tornou uma verdadeira confraria, um conluio. Não como diz a Constituição, poderes harmônicos e independentes. Nada disso. Hoje há dependência do Senado Federal. O Senado faz o que o Supremo Tribunal quer. É uma confraria. Eles são confrades. O Pacheco participa das reuniões, dos jantares. Os ministros do Supremo perderam a discrição, que é o indicado para os magistrados, etc. Todo mundo está acompanhando isso. Pois, se continuar o Pacheco, nós teremos a vinculação intensa aos projetos do Lula e a dependência do Pacheco, levando consigo o Senado ao que quer e continua fazendo, com arbitrariedades incríveis, o Supremo Tribunal Federal. Então, meus prezados amigos, é preciso mudar, é preciso consciência, é preciso tomar contato com os seus senadores que vão votar nesse dia 1º de fevereiro, às 15h, vão eleger a nova direção do Senado Federal por mais 2 anos. E aí surgem 2 nomes importantíssimos, muito qualificados. Rogério Marinho, senador do Rio Grande do Norte, ou Eduardo Girão, senador do Ceará. Qualquer deles significará melhoria considerável para o Senado. E os 2 podem concorrer porque vão somar votos, e somando votos os 2 poderão impedir a eleição do Pacheco no 1º turno. Porque se o Marinho ou o Girão for para o 2º turno, ganha a eleição. Então não pode deixar o Pacheco fazer 41 votos, porque aí ele ganha 41 ou mais. É preciso somar votos, Girão e Marinho. Então,
Esse é o pedido. Nós precisamos restabelecer, recuperar o prestígio e o respeito que o Senado Federal perdeu há muito tempo. E que tenhamos o restabelecimento da Constituição brasileira, totalmente enxovalhada, descumprida nesta gestão do Pacheco até agora e que quer a reeleição, porque se tornou submisso às arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Perceberam a importância desta eleição do dia 1º de fevereiro. É muito importante não apenas para o Senado, que tem atribuições extraordinárias para mudar os rumos do Brasil, mas é preciso mudar o presidente. E é esse o pedido que eu faço, e a consciência dos brasileiros que de uma maneira ou outra, direta ou indiretamente, poderão interferir nesta eleição no dia 1º de fevereiro. Ou Rogério Marinho, ou Girão, qualquer um dos estará bem votado. O negócio é criar o segundo turno, porque aí nós teremos novas esperanças. Pensem nisso.